Sejam bem-vindos, pessoal, aí à correção do nosso simulado aí USP São Paulo e Sul São Paulo. Aí vamos falar um pouquinho sobre a parte da cirurgia geral. Meu nome é Pia, sou uma das professoras aqui do MedHit e hoje a gente vai relembrar aí as 20 questões que a gente colocou no simulado de vocês. Então, bora começar a primeira questão. Considerando os sarcomas de retroperitônio, qual é o subtipo histológico mais frequente? Gente, uma pergunta típica da prova da USP São Paulo. Todo ano na USP ou cai sarcoma ou cai melanoma. É o que dizem lá dentro da faculdade. Então, essa questão ou você sabia ou você não saberia. Resposta certa aí, considerando dentro do subtipo de sarcoma de retroperitônio, né? A gente tem outras classificações também. O subtipo histológico mais frequente é o liposarcoma, não tem o que discutir. Mas vamos relembrar um pouquinho aí sobre o que são os sarcomas. É nada mais do que um conjunto de diversas neoplasias malignas raras que estudamos de maneira agrupada, já que elas podem apresentar origens diferentes. Elas podem aí ser originárias, né, das células mesenquimais que compõem tanto o tecido conectivo quanto os ossos, músculo, tecido adiposo e cartilagem. São tumores raros, como eu disse, 80% dos casos se originam em partes moles e os demais, né, os 20% restantes, nas áreas ósseas. A nomenclatura dos sarcomas ela é dada de acordo à sua localização e de acordo ao tecido a qual se assemelham. Então, a gente pode ter os liposarcomas, leomiosarcomas, falando de origem muscular, ou osteosarcoma, nos referindo à parte óssea. Localização, temos diferentes localizações. 50% se localizam nas regiões de extremidades, 40% em tronco e retroperitônio e 10% em cabeça e pescoço. Fatores de risco, eles não são muito bem esclarecidos, mas temos uma relação aí, na teoria, com radiação, linfedema crônico e exposição química e relação também com alguns síndromes genéticos, como neurofibromatose tipo 1, síndrome de Gardner, entre outros. Associação, então, com síndrome genética é muito importante você levar para a sua prova. Um dado que eu coloquei aqui importante, que eu quero que você não se confunda lá na hora da sua prova de residência, é quando colocarem na questão que houve um trauma prévio ao surgimento, entre aspas, desse sarcoma. O que não acontece, os traumas não têm ligação direta com o surgimento de sarcoma. Isso é um fator aí que a banca vai colocar na sua questão para você aí acreditar nisso e você acabar se confundindo. Então, trauma não é um fator de risco aí para o surgimento de sarcoma. Então, dentro da classificação, a gente pode dividir os sarcomas em sarcomas ósseos e sarcomas de partes moles, sendo que dos de partes moles, a gente tem aqueles que atingem as extremidades e aqueles que surgem no retroperitônio. Dentro do grupo de sarcoma de retroperitônio, devemos lembrar que o quadro clínico mais comum é o aumento de volume abdominal e acompanhado de uma síndrome consumptiva. O diagnóstico, então, é clínica, exame físico e exame de imagem. O exame, aí, não padrão ouro, mas aí o primeiro exame que podemos solicitar é a tomografia de abdômen com contraste, que vai nos dar a visão aí clara dessa massa no retroperitônio ou até mesmo uma ressonância magnética. A biópsia, ela não é indicada nos sarcomas de retroperitônio. Por quê? Pela grande chance de disseminação de células neoplásicas. A gente só faz biópsia naqueles sarcomas de retroperitônio inoperáveis. Porém, até mesmo tumores de mais de 10 centímetros, a gente opta por fazer uma neoadjuvância antes da realização da cirurgia. O estadiamento é dado por meio de tomografia de tórax, abdômen e pelve, lembrando que um dos locais principais de metástase é o pulmão, e o tratamento é a ressecção completa cirúrgica com margem ampliada. Lembrando que nesses tumores de retroperitônio é até muito comum a ressecção de certos órgãos aí, devido ao grande tamanho que esses tumores podem atingir. Vamos para a segunda questão? Essa questão é um pouquinho mais longa, mas importante também, um raciocínio aí sobre patologia de via biliar. Então, a paciente de 35 anos que vem ao pronto-socorro se referindo que foi submetida a uma colicistectomia há 8 dias. Ela está com dor abdominal, náusea e vômito há 2 dias, ou seja, ela retirou a vesícula faz 8 dias, mas há 2 dias ela iniciou com quadros de dor abdominal, náuseas e vômitos. No histórico cirúrgico, verificou-se que tinha sido internada de urgência, então ela estava com colicistite, com crises de dores abdominais reentrantes, e que a cirurgia ocorreu sem intercorrências. Porém, não houve a realização de colangiografia intraoperatória. Esse é um dado muito importante para a gente se atentar a possíveis cálculos remanescentes nessa via biliar.
Na avaliação inicial, a paciente ela está prostrada, ela tem febre e ela está etérica, ou seja, já nesse momento a gente já consegue identificar a tríade de Charcot, conformada por febre, dor abdominal e icterícia. Tem dor à palpação do hipocôndrio direito e ultrassom a gente vê uma discreta dilatação de vias biliares intrahepáticas. Não vemos líquido no espaço de Morrison. Esses achados ultrassonográficos são confirmados pela tomografia de abdômen solicitada. Qual é a melhor conduta para esse paciente? A. Vamos observar a evolução dessa colangite. B. Vamos realizar uma laparotomia exploradora. C. Vamos fazer uma colangiorressonância ou vamos realizar uma colangiografia endoscópica retrógrada. Não temos dúvida que a conduta frente a uma paciente em mau estado geral, com diagnóstico claro de colangite, é a desobstrução da via biliar. Então, resposta certa, letra D. Essa é uma questão também que pode aparecer na sua prova. Questões de via biliar, tanto de colecistite calculosa aguda, pancreatite, colangite, caem muito, tanto no Sul São Paulo quanto na USP São Paulo. Então aqui vamos relembrar quais são os pontos principais dessa questão. Basicamente, o que eu já falei, a dor abdominal, a paciente prostrada, febril, a paciente ictérica, tem dor no hipocôndrio direito. E um dado que não está grifado aqui, que é extremamente importante, é que foi feita a colecistectomia em ausência de colangiografia intraoperatória. Lembrar da tríade de Charcot e da pêntade de Reynolds, dois conceitos que são bastante cobrados na prova do Sul São Paulo. Então, tríade de Charcot é dor abdominal, febre e icterícia. Pêntade de Reynolds é exatamente a tríade de Charcot, só que acompanhada de hipotensão e confusão mental. Como é realizado o diagnóstico da colangite? É de acordo às diretrizes de Tóquio de 2018. Então, a gente tem um diagnóstico definitivo se a gente tiver um critério de estado inflamatório, um critério de colestase e um critério de imagem. A suspeita diagnóstica é quando a gente tem um critério de estado inflamatório sistêmico, mais um critério de colestase ou um critério de imagem. E quais são esses critérios inflamatórios de colestase e de imagem? Basicamente, estado inflamatório, febre, então uma temperatura acima de 38 graus ou calafrios, leucocitose acima de 10.000 ou uma leucopenia abaixo de 4.000, colestase, então paciente ictérico clinicamente, ou eles te dão o dado de uma bilirrubina total acima de 2, exames hepáticos alterados, ou seja, uma FA, uma gama-GT, uma TJ e TGP acima de 50% o seu valor da normalidade e uma imagem sugestiva, lembrando que em via biliar o primeiro exame, o mais disponível, de baixo custo, é ultrassom de fígados e vias biliares. E aqui a gente vai ver uma imagem sugestiva de obstrução. Muito provavelmente não vamos ver o cálculo, mas sim uma dilatação do colédoco, um colédoco aí acima de 8 milímetros. O normal é até 5 milímetros. Conduta um paciente com colangite, lembra que é um paciente grave, paciente que precisa de uma estabilização hemodinâmica, a gente precisa iniciar hidratação endovenosa, antibiótico terapia endovenosa, pode ser com ciprimetro, ceftriaxonimetro, e a drenagem de via biliar, que nesse caso é realizada por meio da CPRE, né, as formas mais comuns. Grave, então, drenagem em poucas horas, vamos mandar esse paciente para a UTI, fazer os 3 passos principais e a solução da causa base vai ser postergada. A gente vai fazer essa solução depois. Combinado? Então, lembra que colangite é igual a CPRE. Vamos para a terceira pergunta. Aqui uma paciente de 76 anos que está com diagnóstico de CCA, colecistite aguda litiásica, em tratamento com antibiótico. Ela já está em uso de ceftriaxone e metronidazol. E aqui eu já te dou uma dica importante, pessoal. Vocês devem ver sempre o paciente como um todo. Por mais que seja uma questão de cirurgia, eu tenho que ver o paciente no geral, tenho que ver as comorbidades desse paciente, eu tenho que ver os sinais vitais no momento em que ele está sendo avaliado na questão. Então, a paciente ela tem diabetes, ela tem insuficiência renal dialítica e estenose aórtica grave, ou seja, aquele combão que o cirurgião não quer operar. No momento, está em uso de noradrenalina, ou seja, o paciente está dependente de droga vasoativa, o paciente está em um estado grave e está com febre. Na chegada ao serviço, a paciente está contactante, ainda que sonolenta. Tem dor à palpação do hipocôndrio direito, onde se palpa um plastrão. Qual é a conduta mais adequada neste momento? Pessoal, a gente tem um paciente já com diagnóstico de colecistite calculosa aguda litiásica, porém, uma paciente com múltiplas comorbidades, paciente com hipotensão arterial, ou seja, a paciente está instável, e a paciente já tem um plastrão local, ou seja, já tem alguma complicação local na topografia da vesícula. Além disso, ela está sonolenta e a paciente ali, tudo que já falamos, então, já está em uso de antibiótico e ela não está melhorando.
Então, qual que é a conduta para esse momento? A gente tem condições clínicas de levar essa paciente para uma mesa cirúrgica? Não. Então, nesses casos, a gente indica a drenagem da vesícula biliar. A gente não vai indicar a colecistectomia convencional, nem a colecistectomia com exploração de via biliar, nem vamos trocar o antibiótico, não vai ser a solução nesse momento. A gente tem que fazer uma colecistostomia percutânea, ou seja, temos que drenar esta vesícula biliar para tirar a paciente da urgência. Vamos lembrar um pouquinho sobre a clínica da CCA? Então, lembrando que a gente tem vários fatores. Uma paciente de idade mais avançada, uma paciente com múltiplas comorbidades, com febre, em uso de droga vasoativa e com uma complicação, um indicativo de complicação local. Quais são os sintomas, sinais e sintomas clássicos de uma colecistite aguda? Então, uma dor abdominal no epigastro, o Murphy positivo, que é a parada, né, da inspiração, a palpação do ponto cístico, uma dor aí em hipocôndrio direito e andar superior de abdômen acima de 6 horas, náuseas e vômitos, uma febre que ela não é normalmente encontrada em todos os casos, apenas 10 a 30% dos casos, a gente pode ter uma leucocitose, sinal de Murphy positivo, peritonite difusa, já quer me indicar uma possível complicação da vesícula, como por exemplo uma perfuração, plastral palpável, quer dizer um processo de bloqueio, um processo já mais avançado, e isso daqui tem que me fazer lembrar de uma possível complicação. Dor intensa, febre alta, leuco acima de 15.000 e plastrão palpável. Então, isso daqui deve me dar atenção a essa paciente. Qual é o primeiro exame que a gente vai solicitar? É um ultrassom de fígado e vias biliares. E nesse ultrassom, o que a gente espera encontrar numa paciente com colecistite calculosa aguda? Então, uma vesícula hiperestendida, uma vesícula que podemos, o médico, né, o radiologista, ele vai fazer ali o Murphy ultrassonográfico, que é exatamente igual, só que com o probe. Espessamento da parede vesicular, que é o que nós vemos aqui. Espessamento, então, da parede. Líquido pericolicístico, que é toda essa região mais escurecida, preta, aqui no ultrassom. Vamos ter borramento de gordura perivesicular e aqui um cálculo grande, impactado, com sombra acústica posterior e a delaminação das paredes da vesícula, que é um dado muito importante e fidedigno para CCA. E a gente exclui aí também a presença de dilatação de via biliar. Qual é o tratamento? Jejum, analgesia, correção hidroeletrolítica, hidratação endovenosa e antibiótico terapia. Nesse caso, com ceftriaxone e metronidazol, ou cipro e metro, tá bom? Ou tazocin, também vai bem para via biliar, principalmente se houve manipulação prévia. A gente vai classificar essa CCA em grau 1, leve, grau 2, moderado, grau 3, grave. Se a gente estiver frente a uma CCA, uma colecistite calculosa aguda leve, paciente sem comorbidades, a gente vai operar essa paciente na mesma internação, em até 72 horas. Colecistectomia, de preferência videolaparoscópica, pela rapidez na recuperação, pela realização mais rápida da cirurgia e tudo mais. Não há necessidade de antibiótico no pós-operatório nesse paciente. Grau 2, moderado, aqui depende muito da clínica do paciente. Se o paciente estiver em bom estado geral, a gente pode fazer também a colecistectomia. E grau grave, paciente com múltiplas comorbidades, hipotenso, dependente de droga vasoativa, como era o caso da nossa paciente, a gente vai optar ali por uma colecistostomia percutânea, que é a drenagem da vesícula biliar. Colecistectomia só se tivermos uma melhora franca aí dos sinais clínicos do paciente. Então, mais uma vez, colecistostomia percutânea nada mais é do que a drenagem da vesícula biliar. Vamos para mais uma questão. Homem de 60 anos, sem comorbidades, assintomático, procura urologista para realizar exame de próstata. Ao exame físico, ele tem uma próstata de 40 gramas, fibra elástica, sem nódulos, porém tem um PSA aumentado acima de 2,5. Submetido à biópsia, revelou um adenocarcinoma Gleason 7, só que ele já colocou entre parênteses para vocês, que é 4 mais 3, em 50% de 2 fragmentos entre os 14 analisados. Assinale a alternativa correta. A. O paciente é candidato à vigilância ativa do câncer de próstata, devendo realizar toque prostático, PSA e biópsia prostática anual para segmento. B. O paciente deve ser submetido a tratamento cirúrgico ou radioterápico. A realização de cintilografia óssea é facultativa dada a baixa probabilidade de metástase óssea. C. O paciente deve ser estadiado com ressonância magnética multiparamétrica da próstata e cintilografia, visando um possível tratamento cirúrgico. Ou D. O paciente deve ser estadiado com TC, cintilo,
se os exames demonstrarem doença localizada. O paciente deve ser submetido à prostatectomia radical. Então, um tema aí importante, resposta certa, letra B. Vamos revisar um pouco sobre neoplasia de próstata. Lembrando que neo de próstata cai tanto no SUS São Paulo e principalmente na USP São Paulo. Então vamos lá, lembrando que o PSA, ele é um antígeno, só que ele é prostático específico, ou seja, para o diagnóstico de câncer de próstata, eu tenho que fazer tanto medir o PSA quanto realização do toque prostático. Eu não posso fazer um ou outro. O PSA, ele pode aumentar em diversas situações, não somente no câncer de próstata. Então, eu posso ter aumento na hiperplasia prostática benigna, na ejaculação, pós-ejaculação, né? Paciente em uso de sonda vesical de demora por longos períodos e até mesmo o toque prostático pode aumentar o PSA. Prostatite também, então lembrando, ele é próstata específico, mas não é câncer específico. O normal é abaixo de 2,5, nosso paciente tinha acima de 2,5, era 4,5. Então, como eu acabei de falar para vocês, o PSA pode aumentar em hiperplasia, prostatite, toque retal, sondagem vesical e ejaculação. O que faz com que o PSA diminua? O PSA ele diminui em 50% em pacientes em uso de inibidores de 5-alfa-redutase, a famosa finasterida e dudasterida. E a obesidade também acaba por diluir aí o PSA. Classificação de Gleason. Uma vez captados os fragmentos para a biópsia, a gente vai fazer um estudo histológico desses fragmentos. Bom, e agora vamos colocar esses fragmentos dentro da classificação de Gleason. A gente vai procurar qual é o subtipo mais frequente e o segundo mais frequente aí dentro da classificação de Gleason, que vai de 1 a 5. Uma coisa interessante é quando eu tenho um Gleason 7, que era o que estava lá descrito na minha questão. É diferente eu ter um Gleason 3 mais 4 que 4 mais 3. Por quê? Quanto maior o Gleason, mais indiferenciado esse tecido. Então, destes dois pacientes, o que tem um pior prognóstico, poderia se dizer, é o 4 mais 3, tá certo? E por isso surgiu a classificação de ISUP, que ele tira essa dúvida, principalmente no Gleason 7. Então, temos ISUP de 1 a 5. E por que é tão importante a gente saber a classificação de Gleason e o ISUP? Porque eles vão determinar qual é o risco do meu paciente evoluir para uma doença sistêmica, qual que é a gravidade do meu paciente, né, entre aspas. Então, eu preciso classificar ele de maneira correta, tanto quanto o Gleason e, por ende, no ISUP. Então, esse paciente, ele tinha um Gleason 7, só que era um Gleason 4 mais 3, então ele era um ISUP 3. E o estadio de risco, né, o quão risco tem esse paciente, é diferente se ele é um ISUP 2 ou um ISUP 3, e vocês já vão ver logo em seguida. Então, aqui eu tenho a classificação de Gleason, ela vai de 1 a 5, quanto maior o Gleason, mais indiferenciado é o meu fragmento. O estadiamento, então, ele é dado por meio do toque retal, o uso também da ressonância magnética multiparamétrica. Se temos um toque retal normal, não aparente, o tumor, falamos de um T1, que era exatamente o toque retal do nosso paciente. E, logicamente, que quanto maior ali T2 confinado à próstata, T3 já extraprostático, T4 invasão de estruturas pélvicas e adjacentes. Bom, classificação de risco. Então, vamos lá. O que a gente precisa para classificar esse paciente dentro dos riscos? Então, o estadio clínico, que seria o T. Esse paciente seria um T1, o paciente da nossa questão, um toque prostático não aparente. PSA. Nesse caso, ele tinha um PSA 4,5 e um Gleason. Nesse caso, o paciente tinha um Gleason 3. Então, esse paciente, ele tem que ser dividido, se é um paciente de baixo risco, risco intermediário, que se divide em risco intermediário favorável e desfavorável, e alto risco. Para ele ser baixo risco, ele tem que ter obrigatoriamente esses 3 critérios, ou seja, ser um T1 a T2A, ter um PSA abaixo de 10 e ser um Gleason 6 ou até um ISUP 1. Que o nosso paciente não cobre aí essas exigências. Intermediário, ele tem que ser até um T2B, PSA de 10 a 20 e um ISUP 2 ou 3. O nosso paciente entraria aqui no intermediário favorável, porque ele não é um T2B, ele é um T1, PSA dele é abaixo de 10, porém ele é um ISUP 2, então ele é um intermediário favorável. E alto risco, se ele for um T2C até 4, PSA acima de 20, um ISUP 4 ou 5, qualquer um deles, ele já é classificado como um alto risco. Então, para nosso paciente, ele é um
paciente de risco intermediário. E nesse caso, de acordo, uma vez classificado o risco do paciente, a gente vai conseguir fazer o estadiamento. E nesse caso, qualquer grupo deve fazer a ressonância magnética multiparamétrica. Paciente de baixo risco, não é obrigatório a gente fazer qualquer tipo de exame de estadiamento. Risco intermediário, aqui sim, se a gente estiver frente a um paciente com risco intermediário, a gente pode considerar a realização de TC de abdômen e cintilografia óssea. E alto risco, aí sim, a gente é obrigado a fazer tomografia de abdômen e cintilografia óssea. Então, nosso paciente entra ali na segunda classificação e a gente pode ponderar fazer a realização da TC ali de abdômen e pelve e a realização da cintilografia óssea para ele. Combinado? Então, lembrem sempre de revisar como é feito o estadiamento e para quem eu vou indicar tais exames, e isso de acordo ao grupo de risco. Vamos para mais uma questão. Mulher de 45 anos procura urologista com queixa de dor lombar esporádica à direita. Ultrassonografia de rins e vias urinárias identificaram um cálculo renal em cálice inferior de 10 milímetros. Solicitado tomografia computadorizada, confirmou que é um cálculo de 10 milímetros em cálice inferior do rim direito, de 900 de densidade, ausência de hidronefrose e ureteres livres. Após longa conversa com o urologista, decidido por realizar litotripsia extracorpórea, ou seja, LECO, com ondas de choque, assinale a alternativa correta. Basicamente, aqui ele procurava saber se você tinha conhecimento sobre as indicações de LECO, contraindicações talvez, e como funciona aí esse aparelho, esse tratamento. Resposta certa, basicamente, era a letra D. A taxa de frequência de pulsos ideal é de 60 a 90 Hz, isso é algo totalmente teórico, sendo que o aumento progressivo da energia e o correto acoplamento do aparelho ao paciente aumenta a taxa de sucesso do procedimento. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre LECO. Então, ondas de choque, o objetivo dessas ondas de choque é a fragmentação do cálculo, é realizado com anestesia, né, sedação. Cálculos se beneficiam se cálculos menor a igual a 2 centímetros, cálculos acima disso já vai dificultar um pouco a fragmentação do mesmo, até 1000 de densidade. É importante saber que em pacientes obesos com uma distância de pele cálculo acima de 10 centímetros também é prejudicial e muito provavelmente esse tratamento não vai dar certo. Então, distância pele cálculo deve ser abaixo de 10 centímetros. Frequência, algo muito teórico que foi o cobrado aí no simulado, de 60 a 90 pulsos por minuto. Evitar a coluna de ar, ela é uma técnica menos invasiva, que pode ser feita ambulatorial, o paciente vai fazer o tratamento de manhã e pode receber alta à tarde, de baixo custo, porém, a gente pode precisar de múltiplas sessões para poder fragmentar o cálculo como um todo. E tem menos taxa livre de cálculo. Basicamente, esse é o aparelho, as ondas de choque, o paciente fica deitado e o objetivo é, por meio dessas ondas, fragmentar o cálculo. Contraindicações: gestante, coagulopatia, infecção do trato urinário, aneurisma de aorta ou de artéria renal, né? Porque a gente vai fazer vários golpes contínuos, ondas de choque, e pode levar a uma ruptura desse aneurisma, hipertensão grave que esteja descompensada e uma má formação anatômica. Vamos lá, mais uma questão. Agora uma questão aí de vascular. É um tema que síndrome compartimental sempre cai e é importante a gente lembrar quais são os sinais e os sintomas aí dessa síndrome. Então, um homem de 65 anos que foi submetido a uma embolectomia do membro inferior direito por acesso femoral com sucesso, em virtude de oclusão arterial aguda de etiologia cardíaca. 2 horas após o término da cirurgia, iniciou um quadro de dor de grande intensidade no membro inferior, com tensão na panturrilha. A gente pode ver aqui na imagem que realmente ela está um pouco mais edemaciada, um pouco mais tensa. E piora com a dor na flexão passiva. Os pulsos distais, que isso é o que mais preocupa, eram normais após a embolectomia imediata, porém não estão mais palpáveis. Assinale a conduta apropriada neste momento. A gente está frente a uma síndrome compartimental e a conduta é sempre fasciotomia ali dos compartimentos musculares da perna. Então vamos lembrar um pouquinho aí de como diagnosticar a síndrome compartimental. É uma dor maior que a esperada, ou seja, uma dor desproporcional ao estímulo ou à lesão que o paciente apresenta. É uma dor ao estiramento passivo do membro, do músculo afetado. É um inchaço tenso dos compartimentos musculares e o paciente pode referir parestesia, alteração da sensibilidade no compartimento e podemos também, aí, em estágios mais avançados, a ausência de pulso. Então, o que é importante? A gente agir o quanto antes e fazer a fasciotomia,
tá bom? Indicar essa fasciotomia. Isso daqui é muito visto, não somente um paciente pós-embolectomia, mas paciente grande queimado, paciente com queimaduras circunferenciais, paciente com lesões por esmagamento. Então é importante a gente ter síndrome compartimental em mente e lembrar dos critérios diagnósticos. Vamos para mais uma questão. Agora é uma mulher de 72 anos que é portadora de fibrilação atrial crônica e tabagista, ou seja, tem um antecedente importante, ele não está ali à toa. Foi admitida no pronto-socorro com uma queixa de forte dor abdominal. Automaticamente, nesse momento, pessoal, uma paciente de uma idade mais avançada, com FA, dor abdominal intensa, deve acender na nossa cabeça a possibilidade de um abdômen agudo vascular. A paciente faz uso de varfarina e simvastatina, porém sem acompanhamento regular, ou seja, muito provável que essa paciente não esteja anticoagulada, não esteja no nível de anticoagulação. Ao exame clínico estava em regular estado geral, forte dor à palpação do flanco esquerdo, com descompressão brusca negativa, ou seja, isso é um dado muito presente em prova. Temos ali uma descoordenação entre o exame físico abdominal e a queixa da paciente. A dor relatada é muito maior e o exame físico abdominal muitas vezes é até normal. Foi solicitada a angiotomografia de abdômen, que é o exame indicado para suspeita de abdômen agudo vascular, e está aqui abaixo. Qual a hipótese diagnóstica e a imagem e os dados clínicos sugerem? Basicamente, letra D, embolia de artéria mesentérica superior, letra C, dissecção aguda de artéria, trombose de veia mesentérica, insuficiência mesentérica por oclusão arterial crônica descompensada. Esse diagnóstico aqui de letra A, normalmente não é um início agudo, é aquele paciente que come e dói o abdômen, come e dói o abdômen, porque temos uma obstrução crônica. É um paciente emagrecido, que acaba evitando comer para não sentir dor. Diferente desse paciente que vai para o pronto-socorro por início abrupto de uma dor intensa abdominal. E aí, com antecedente de FA, a gente tem que pensar numa embolia de artéria mesentérica superior. E é o que a gente vê na imagem aqui. Aqui eu trouxe uma imagem parecida, mas é exatamente isso. Aqui, justamente na saída da artéria mesentérica superior, a gente tem uma oclusão, a gente não tem fluxo. E é o que a gente vê aqui também nessa imagem, uma oclusão na saída da artéria mesentérica superior, tá certo? Então, embolia da artéria mesentérica superior, principal causa aí, relação com o paciente com antecedente de FA. Então, vamos lembrar um pouco, causa de abdômen agudo vascular. Lembrar que a causa arterial é a causa mais comum em prova, que pode ser por trombose ou embolia, mais comum em idosos acima de 75 anos, que tem antecedentes patológicos, como aterosclerose, diabetes mellitus, flutter, fibrilação atrial, é hipertensa, é tabagista, não leva um tratamento adequado, é dislipidêmica e obesidade seria outro fator de risco. Quando é de origem venoso, eu tenho que lembrar de mulheres com alterações reumatológicas. Então, lembrar daquela mulher com trombofilia, decorrente de doenças autoimunes, pacientes lúpicas, paciente com SAF, neoplasias pós-operatório ou trauma. Causa não oclusiva, ou seja, quando eu não tenho um fator oclusivo local, eu tenho que pensar em pacientes com hipofluxo, paciente grave, paciente internado, paciente em choque em UTI. Tá certo? A clínica, que é basicamente o que estava no nosso caso clínico. Paciente de idade avançada, com dor difusa de forte intensidade, início súbito que me remete à causa arterial, e na prova é uma desproporção entre o que está escrito, né, o que o paciente relata e o exame físico abdominal. O abdômen é flácido, mas a queixa, o paciente grita de dor. Enterorragia pode reforçar a hipótese diagnóstica, mas ela é presente em apenas menos de 30% dos casos. E por que ela ocorre? Porque há um acometimento da parede intestinal, então a gente pode ter aí essa enterorragia. Devemos avaliar pulsos periféricos sempre em busca de arritmias, principalmente na oclusão arterial embólica, lembrar de FA. Não existe peritonite e devemos sempre nos atentar aos antecedentes patológicos do nosso ou da nossa paciente. Mais uma questão, oitava questão, um senhor de 65 anos, procura o pronto-socorro com queixa de vômito. E aqui a gente tem o típico abdômen agudo obstrutivo. Questão certa aí na prova do Sul São Paulo, pode aparecer na prova da USP também. Ele está com vômito, distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 5 dias. Não tem febre, porém está desidratado. O abdômen está distendido e é pouco doloroso difusamente. Os ruídos hidroaéreos estão aumentados. A radiografia de abdômen mostra distensão de delgado, níveis hidroaéreos e sinal de empilhamento de moeda. Gente, aqui a questão foi dada, né, basicamente.
O cólon não é visualizado, a gente tem apenas uma dilatação de delgado, então. Antecedente, eles já colocaram aqui, laparotomia com esplenectomia por trauma abdominal fechado há muitos anos. Independente da quantidade de anos, ainda continua sendo um fator de risco existente. Para o quê? Abdômen agudo obstrutivo por brida. Concordo, numa idade, 65 anos, a gente até poderia pensar numa neoplasia, mas eu não vejo o cólon no raio-x de abdômen, o que eu vejo é uma dilatação de delgado com sinal de empilhamento de moeda. Automaticamente na sua cabeça deve vir a causa de obstrução intestinal por brida. Então, para esse paciente, qual que vai ser o tratamento? Laparoscopia diagnóstica? Não. Laparotomia exploradora de urgência? Também não. O paciente ele tem um abdômen pouco doloroso, o paciente ele não está com sinais, pelo menos na questão aí de peritonite, não temos um pneumoperitônio, e é claro que ele já indica que temos sinal de empilhamento de moeda e apenas uma distensão de delgado. Tratamento não operatório com hidratação, analgesia e sonda nasogástrica? Muito provavelmente. D, tomografia de abdômen. E, tratamento não operatório com hidratação fisiorrespiratória, sonda aberta, colonoscopia de urgência devido a uma possível neoplasia? Não, a gente tem distensão de delgado, não de cólon. Então, resposta certa aqui, lembra qual é o tratamento para brida? Inicialmente é sempre clínico. Se ele não evoluir bem, que é o esperado, aí a gente pode optar por um tratamento cirúrgico. Combinado? Então, resposta certa, letra C. Vamos relembrar um pouco, qual seria o raio-x típico para esse senhor de 65 anos? É exatamente esse daqui, distensão central das alças de delgado com sinal de empilhamento de moeda. Diferente de uma obstrução de cólon, quando a gente tem uma distensão na periferia, com as austrações colônicas bem marcadas. Então, obstrução de delgado, região central, empilhamento de moeda, é esse raio-x do nosso paciente. Esse raio-x não fazia parte da questão, mas é o que automaticamente deve vir na mente de vocês. Tivesse obstrução de cólon, distensão de alças na periferia, delineamento das austrações colônicas e distensão de cólon, ou seja, uma distensão periférica e não central. Lembra que a gente tem uma classificação para abdômen agudo obstrutivo e depende da localização da obstrução. Se é acima da válvula iliocecal, abaixo da válvula iliocecal. Se eu tenho uma obstrução alta de delgado, que é o caso do nosso paciente, o paciente vai apresentar vômito, esse paciente vai apresentar ali vômitos de aspecto bilioso, aspecto claro. O início dos vômitos, ele precede a dor, diferente da obstrução de cólon, onde a dor precede os vômitos, tá certo? O aspecto do vômito na obstrução baixa, que pode ser por neo de cólon, de reto, volvo, megacólon, é um vômito fecaloide. A distensão na obstrução alta é uma distensão menor em comparação à obstrução de cólon, onde é maior. E o distúrbio ali hidroeletrolítico, que cai bastante em prova, você tem que ter claro que em obstrução baixa é a acidose, em obstrução alta, devido aos inúmeros vômitos, é uma alcalose metabólica, tá certo? Essa tabela leva lá para a prova que ela vai te ajudar. Tratamento para esse paciente aí com diagnóstico de brida, então é jejum, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios e sonda nasogástrica. Próxima questão, mulher de 33 anos é encaminhada ao hospital devido a uma dor abdominal de forte intensidade há 36 horas. A dor começou na região superior de abdômen, que depois se tornou difusa. Teve vômito, náusea, não teve alteração no hábito intestinal, não teve febre. No exame físico está em regular estado geral, com uma pressão 10/6, frequência cardíaca de 100, saturando 89%. A ausculta pulmonar diminuída na base esquerda, o abdômen está levemente distendido, doloroso, com sinais de irritação peritoneal no andar superior de abdômen. Isso quer dizer que a dor mais forte é no andar superior. O toque retal não tem alterações. Nos exames apresentados, a paciente tem uma leucocitose, PCR aumentado, e o que mais chama atenção é essa amilase de 1280 e uma lipase de 2500. Pessoal, independente de qualquer coisa, a gente tem um quadro típico de pancreatite. Paciente com dor em andar superior, paciente com aumento de amilase e lipase 3 vezes acima do seu valor normal, tá certo? E temos um ultrassom com presença de microcálculos. Então, temos os 3 de 3 critérios para diagnóstico de pancreatite aguda. Neste caso em si, está indicada a realização de imagem adicional neste momento? Não. Lembra que o diagnóstico ali, a gente vai revisar isso, é 2 de 3. É dor mais alteração laboratorial,
e uma imagem, que muitas vezes não serve para diagnóstico, mas sim para encontrar a etiologia, que nesse caso, para pancreatite aguda biliar, que é a principal causa de pancreatite aguda, é a presença de microcálculos, ou seja, a migração desse microcálculo. Então, nesse caso, a gente não precisa de nenhum outro exame para realizar o diagnóstico. Já grifamos aqui aquilo que é importante, então a mulher com dor abdominal em região superior, vômitos e náuseas e alteração de lipase e amilase. E microcálculos móveis no interior. Diagnóstico 2 de 3, é o que eu acabei de falar para vocês. Clínica, dor em região superior de abdômen, dor em faixa, paciente que pode ficar em posição de prece maometana. Irradiação para dorso, vômitos acompanhados de amilase, 3 vezes o seu valor normal. Lembrar que a amilase, ela tem um pico mais precoce, ela é menos específica e a vida média dela é mais curta. A lipase, ela tem um pico mais tardio, meia vida mais longa e mais específica. Imagem não é para diagnóstico e sim para etiologia, incluindo o ultrassom de abdômen, que a gente vai investigar a presença de colilitíase e eventual coledoclitíase. Questão do SUS São Paulo, bem clássica do SUS, aí anatomia. Quais são aí os ramos, os vasos que compõem o tronco celíaco? Não tem o que discutir. Letra A, artéria gástrica esquerda, artéria hepática comum e artéria esplênica. Mais uma questão, mulher de 62 anos de idade realizou um ultrassom de abdômen superior com a evidência de um pólipo em vesícula biliar de 1,5 centímetros, com fluxo sanguíneo detectado ao Doppler, não tem sintomas. Clássico para pólipo, né, gente? Normalmente a gente acha os pólipos por meio de um exame de rastreio ou um exame aí comum. A pessoa foi fazer um ultrassom por qualquer motivo e acabou achando o pólipo na vesícula. A gente tem alguns critérios de segmento para estes pólipos, lembrando que a grande maioria deles são pseudopólipos, são formações de colesterol ou simplesmente não tem nenhuma chance de virar um câncer no futuro. Mas a gente precisa identificar as características dele para poder bater o martelo. Então, para essa paciente em questão, qual é a melhor conduta para o caso? No caso dela, a gente vai fazer uma colicistectomia por videolaparoscopia. Bom, pessoal, então é isso aí. Essa questão aí era uma mulher de 62 anos, um achado de exame, um pólipo em vesícula de 1,5 cm, um pólipo grande, com fluxo ao Doppler, então a gente não tinha outra opção que não a indicação de colicistectomia por videolaparoscopia. Então vamos relembrar um pouco. O que é pólipo, né? Qual que é o conceito de pólipo vesicular? É o crescimento anormal da mucosa. Aí a maioria aí desses pacientes, a maior parte desses pacientes são totalmente assintomáticos. Esse achado de exame normalmente é encontrado em ultrassom de abdômen de rotina. A maior parte deles são benignos, a grande maioria. E a gente tem dois grupos aí, diversos grupos na verdade, mas aqueles que mais são representativos são os chamados hiperplásicos ou aqueles pólipos de colesterol, que representam aí 60% dos benignos. Dentro dos malignos, dentro do câncer de vesícula, o subtipo mais comum é o adenocarcinoma de vesícula. Então leva essa informação para a prova. Outro dado importante, que temos também os adenomas, que é o tipo de pólipo que precede o câncer de vesícula e o que faria a gente pensar em câncer frente a um pólipo de vesícula. Então, basicamente, o tamanho, então pólipos acima de 1 centímetro, pólipos sésseis, pólipos que têm associado não somente o pólipo, mas também a presença de cálculos, mais de 50 anos e pacientes de origem asiática ou de origem indiana. A gente precisa ter uma atenção mais especial para esses pacientes. Lembrar que o exame de escolha é ultrassom de abdômen superior e a gente tem algumas características nesse exame, que se descritas no caso clínico vão te levar a pensar, não é um cálculo e sim na presença de um pólipo, que é basicamente a ausência de mudança da imagem à mudança de decúbito. Então, quando a gente tem a presença de um cálculo, a gente muda o paciente de decúbito, esse cálculo muda de lugar na imagem. Ao contrário do pólipo, ele acaba ficando fixo. Lembrar também que no pólipo a gente tem a ausência da sombra acústica posterior, que é a imagem típica de cálculo aí vesicular. Então a gente tem a imagem aqui de um pólipo, a ausência da sombra acústica posterior, e aqui a gente tem um pedículo aí junto com o pólipo. Se esse paciente se a gente solicitar para esse paciente mudança de decúbito, esse pólipo não vai mudar aí sua localização. Bom, quando que a gente indica, então, uma colicistectomia no paciente totalmente assintomático? Em duas ocasiões. Então, aqueles pólipos entre 1 e 2 centímetros, a gente indica a colicistectomia videolaparoscópica, que é a conduta padrão ouro.
Se a gente tiver um pólipo acima de 2 centímetros, a chance de que esse pólipo seja câncer é maior. Então aqui a nossa cirurgia vai ser um pouco mais ampla, a gente pede tomografia de abdômen para ver aí as estruturas próximas, indicação normal, aí comum seria uma colicistectomia com linfadenectomia estendida. Nos pacientes assintomáticos, porém com um pólipo pequeno, né? Não um pólipo entre 1 a 2 centímetros, então entre um pólipo menor a 5 milímetros, a gente faria uma vigilância por meio de ultrassom. Esse ultrassom seria realizado entre 12 e 24 meses, então no primeiro ano, uma vez ao ano, e depois a cada 24 meses, segmento aí a depender do médico de cabeceira aí do paciente. Se tivermos um pólipo de 6 milímetros a 9 milímetros, o segmento aí seriam 2 exames, então no primeiro ano a gente faria um segmento de 6 em 6 meses e depois anualmente, tá certo? Então, basicamente essa informação, é isso que é cobrado sobre pólipo na sua prova aí do SUS e da USP São Paulo. Mais uma questão, agora vamos falar um pouquinho de câncer coloretal, esse tema que cai tanto. Era um paciente de 59 anos, sexo masculino, com queixas típicas de tumor, aí coloretal, principalmente retal. Então, dores abdominais, diarreia com saída de sangue nas fezes, associadas a uma perda ponderal e dores retais. Realizou aí uma colonoscopia e foi encontrada realmente uma lesão ulcerada e vegetante em reto distal a cerca de 5 centímetros da borda anal. Esse valor, né, a quantos centímetros da borda anal, é muito importante para saber se estamos frente a um tumor de reto intraperitoneal ou extraperitoneal. E o tratamento muda nestes dois pacientes. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse valor em mente, né? E o limite seriam 7 centímetros da borda anal. Né, se tivermos aí uma lesão a mais de 7 centímetros da borda anal, estaríamos frente a uma lesão intraperitoneal, e abaixo, né, de 7 centímetros, então 5 ou 6 centímetros da borda anal, falaríamos de uma lesão extraperitoneal. Considerando que o estadiamento tenha revelado ser um adenocarcinoma, então foi feita a coluna e foi feito ali a solicitação da biópsia da lesão, era um T3N1M0, ou seja, não tínhamos metástase, tínhamos a feição aí de linfonodos e era um tumor T3. Neste sentido, a melhor estratégia terapêutica seria, então, para esse paciente em específico, um tumor de reto, aí extraperitoneal, a gente precisa lançar mão de um tratamento neoadjuvante, então quimio e radioterapia. Nesse momento, a quimio ela não seria tão forte, ela seria apenas um meio de sensibilizar o nosso paciente para a radioterapia. Aí a gente vai seguir com a ressecção cirúrgica e a seguir a quimio adjuvante pela presença também de linfonodo positivo. Combinado? Letra certa aí. Letra B. Então, vamos lembrar um pouquinho o estadiamento. Isso daqui é chato, mas acaba sendo cobrado em prova. Então, para o slide aqui, tira uma fotinho. Então, só para lembrar, se a gente tiver um tumor in situ, a gente fala que acomete apenas a mucosa, T1 submucosa, T2 submuscular, T3 subserosa, T4A serosa e T4B já órgãos adjacentes. Quando falamos em linfonodos, acometimento linfonodal, N0 quando não temos nenhum linfonodo acometido. N1 temos de 1 a 3 linfonodos acometidos, N2 de 4 ou mais linfonodos, M0 quando não temos metástase à distância e M1 quando temos metástase à distância. Conduta. Então, quando temos um tumor de cólon ou reto intraperitoneal, a conduta é cirurgia de entrada. Agora, se temos um tumor de reto extraperitoneal, aqui, o que a gente sempre fala, eu falei para vocês o valor, até 7 centímetros da borda anal, linfonodo positivo, T3 ou T4, o acometimento de esfíncter anal, o paciente vai para tratamento neoadjuvante, ou seja, vamos tentar diminuir o tamanho do tumor, vamos tentar não acometer, né, ali o esfíncter anal durante a cirurgia, preservar esse esfíncter para que o paciente tenha uma qualidade de vida e vamos tentar também diminuir a possibilidade de recidiva local desse tumor. Então, vamos submeter o paciente à quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, certo? Se tivermos linfonodo positivo, a gente opera esse paciente vai também para a quimioterapia adjuvante posterior ao procedimento cirúrgico. Mais uma questão por aqui, e agora é o mesmo paciente com a mesma lesão, só que a gente precisa saber quais são os exames de estadiamento. E aqui vem uma grande diferença entre tumor de colo e tumor de reto. Normalmente o tumor de colo a gente pede tomografia de pelve, abdômen e pelve, e já no tumor de reto a gente pede ressonância, já que a gente precisa avaliar melhor essa região pélvica e nada melhor do que a ressonância. Então, para essa questão, basicamente, a gente iria solicitar uma ressonância magnética de pelve, lembrando que era clara aí as características de um tumor de reto, ressonância magnética de pelve, abdômen superior, TC de tórax, CEA e CA19,9.
Então, só para vocês lembrarem o que é pedido em cada tipo de tumor, lembrar que cólon, a gente pede tomografia de tórax, abdômen superior, tomografia de pelve, ceia, que é um marcador importante para ver o prognóstico desse tumor logo no início, né? Se a gente tiver uma carga tumoral, um CEA muito elevado, isso pode nos dizer de maneira indireta a presença de metástases, e também está ligado com o prognóstico do nosso paciente, e a gente também utiliza esse CEA para acompanhamento aí durante o tratamento. E a gente precisa fazer uma colonoscopia completa, devido à possibilidade de tumores sincrônicos nesse paciente. Então, cólon e reto, a única diferença seria a solicitação de ressonância de pelve. Bom, a técnica de correção, agora vamos falar um pouquinho de hérnia. Então, basicamente, aqui eles queriam saber quais destas técnicas é a considerada contenção e que apresenta o maior índice de recidiva, de não há utilização de tela, etc. Resposta certa, técnica de Bassini. Então, qual é a minha dica para vocês aqui? Peguem todas essas técnicas, revisem uma por uma, vejam as características, mas basicamente o que é sempre cobrado no SUS é essa questão aqui. A técnica de Bassini, uma técnica contenção, não mais utilizada, exatamente por esse motivo, pelo risco aí, alto índice de recidiva. Bom, uma questãozinha aí de cirurgia pediátrica, basicamente era um recém-nascido de 16 horas, no alojamento conjunto, e a mãe relata que o bebê apresentou vômitos amarelos, ou seja, vômitos de origem biliar. Pelo menos 3 vezes, nasceu de parto normal, 37 semanas, e o paciente então está com o abdômen distendido, não eliminou mecônio, e essa é a imagem aí radiográfica do paciente. Basicamente temos o sinal da dupla bolha, típica da atresia de duodeno. Então a gente não pode esquecer para a prova. Então lembrete, se você for pensar em atresia de duodeno, lembrar dos vômitos biliosos em lactente, associado à distensão abdominal e sinal de dupla bolha no raio-x. Bom, aqui a gente tinha um paciente de 49 anos submetido aí a uma correção cirúrgica de refluxo gastroesofágico. A cirurgia foi feita por videolaparoscopia, sem nenhuma intercorrência, e o paciente está em bom estado geral. E tem algum incômodo, uma dorzinha ali nas incisões, nada fora do já esperado. Orientação médica neste momento, basicamente o quê? Ele quer saber qual que é a dieta que eu vou entrar para o meu paciente. O paciente está bem, pós-operatório totalmente esperado para uma correção aí, para uma realização de válvula antirrefluxo. O que a gente tem que indicar para ele? A gente tem que evoluir essa dieta aos poucos. Você vai ver que esse paciente, depois de realizada essa cirurgia, ele ainda vai passar por uma nutricionista, muitas vezes na mesma internação, onde ela vai indicar aí o passo a passo, quais são os tipos de dieta que ele vai poder evoluir durante os dias. Então, de dieta líquida, passar para dieta pastosa e assim por diante. Por quê? Porque temos pontos ali realizados, né? A válvula ela é feita de pontos e a gente precisa ter cuidado. O paciente não pode vomitar, o paciente ele tem que se alimentar aos poucos, né? Ir evoluindo com as características do alimento para a gente não ter nenhuma repercussão aí na nossa válvula antirrefluxo realizada. Então, dieta líquida, vamos trocar os curativos sujos, fisioterapia respiratória o quanto antes e repouso relativo. Excelente essa opção. Paciente de 45 anos, basicamente aqui, questão clássica do SUS São Paulo, então paciente que teve uma queda de andaime, atendido no serviço de urgência, foi realizada uma tomografia do corpo inteiro, onde identificou-se um trauma esplênico. Então o paciente estava estável, foi realizada uma tomografia e teve extravasamento de contraste na fase arterial, chamado de blush arterial. Nesse caso, paciente com uma pressão de 10/75, saturando 95%, um enchimento capilar de 3 segundos, beleza. O paciente aqui ele vai ser indicado, o que a gente vai realizar para esse paciente, sendo que ele está estável, ele tem esse blush arterial na tomografia, embolização por arteriografia, se tivermos radiologia, né, intervencionista disponível no hospital. Então, aqui ele foi claro e enfático em dizer qual é a intervenção indicada, se havendo disponibilidade de todos os recursos. Então, nesse caso, a gente vai fazer a embolização. Então, leva essa questão para a prova, porque isso cai sempre. Procedimentos laparoscópicos, basicamente aqui era correto afirmar. Sempre tem esse joguinho de palavra na questão de videolaparoscopia, então quais são os efeitos aí do ponto de vista cardiológico, os efeitos do ponto de vista gastrointestinal, respiratório. Então é importante a gente ter tudo isso claro, eu fiz uma tabelinha para vocês quanto isso. Então basicamente a resposta certa nessa questão era a letra B. Então, a respeito dos procedimentos laparoscópicos, durante a cirurgia laparoscópica, os efeitos mecânicos de pneumoperitônio podem ser gerenciados ali, seja pelo anestesista, pelas orientações do cirurgião, por meio da ventilação mecânica com pressão positiva expiratória e pelo aumento da fração de oxigênio inspirado. Então, a gente consegue melhorar os parâmetros do nosso paciente, aí mexendo em alguns
em alguns valores aí durante a cirurgia, tá certo? Bom, na laparoscopia, o pneumoperitônio produz os seguintes efeitos, exceto. Então, esse é o jogo que sempre cai, principalmente na prova do Sul São Paulo. Então, o que a gente vai ter? Basicamente, não temos a diminuição da renina plasmática, pelo contrário. Então, aqui a resposta certa era a letra D. A gente vai ter, normalmente, aumento da pressão intraabdominal, né, fruto desse pneumoperitônio, diminuição do retorno venoso, diminuição da precarga, aumento da resistência vascular periférica, aumento da renina plasmática, então agora você vai levar essa tabelinha para sua prova, e redução da complacência e da capacidade residual pulmonar, tá certo? Então leva essa tabela, porque isso é sempre um joguinho de palavras. Então a gente tem diminuição da precarga, isso está correto, aumento da pós-carga e diminuição do débito cardíaco. Combinado? Bom, e aqui aquela clássica imagem de lesão vesical aí, paciente vítima de trauma de colisão de automóvel contra anteparo fixo, foi feita uma cistografia e a gente precisa saber se houve uma lesão vesical extraperitoneal ou intraperitoneal. Basicamente, qual é o diagnóstico mais provável nessa imagem? A gente vê o acúmulo aqui do contraste dentro da bexiga. Então, a gente teve a lesão de bexiga extraperitoneal. Então, intraperitoneal, se eu tivesse uma lesão intraperitoneal, eu teria o contraste, o extravasamento do contraste para dentro da cavidade. Como eu tenho uma lesão extraperitoneal, ele fica ali colocado, desenhado dentro ali da bexiga. Então, o contraste fica contido no espaço pré-vesical, formando uma coleção organizada, que é exatamente essa imagem aqui. E aqui do lado eu coloquei uma imagem do que seria uma lesão intraperitoneal, onde vemos aí o contraste extravasando para dentro da cavidade, e aqui a lesão extraperitoneal, onde vemos que o contraste fica contido aí em apenas uma coleção organizada. Combinado? Então, para não haver mais dúvida. Então, esse foi o nosso simulado, pessoal, essa foi a parte de cirurgia. Então, revisem os temas que eu passei para vocês, eles vão estar na sua prova, dá uma olhadinha nas suas anotações e qualquer dúvida a gente fica à disposição.